Fala, preciosa! Mais um podcast e eu tenho certeza que esse irá edificar a tua vida. Está conosco hoje a pastora Gisele Policarno. É uma alegria ter a pastora aqui juntamente conosco e eu tenho certeza que será edificante e irá edificar essa preciosa que está nos ouvindo nesta manhã. Pastora, eu já quero começar perguntando quem é a pastora Gisele? Opa! Uma filha de Deus, apaixonada por Jesus, que preza muito pela família, por ter bons amigos, ama servir ao Senhor Jesus e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast tão precioso. Oh, glória! E pastora, a pastora nasceu em um lar evangélico? Não, Não. nasci num lar cristão, porém católico. Aham. Né? Sou de família tradicionalmente católica. Tive uma família maravilhosa, uns pais que me amaram muito, 2 irmãos que eu amo muito. Sou a irmã do meio, Ai, que tenho um mais lindo. novo e um mais velho, e tenho um outro irmão também por parte de pai. E conheci o Evangelho, e aí eu vou ter a alegria de compartilhar com vocês essa minha experiência com o Senhor de forma mais profunda, né? E foi já mais tarde, eu comecei a fazer teatro, meus 11 anos de idade, profissionalmente. E aí me apaixonei, comecei a curtir. Aos 15 anos de idade, eu fui convidada para fazer televisão, uma novela, na Globo. Legal. Fiz minha primeira novela. E ali comecei minha carreira de atriz na televisão também, né? Eu vejo que o Senhor me abençoou muito. Foi um tempo muito bom, onde eu aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas. Deus permitiu muitas coisas, Deus me guardou. Eu lembro de hoje, assim, quantas vezes o Senhor me guardou enquanto eu fazia teatro e televisão. E Ele permitiu com um propósito, né, na minha vida. E foram, até o momento atual que eu estava mais ativa na carreira de atriz, foram 14 peças de teatro que eu fiz, 7 novelas. Fiz novela na Globo, no SBT, na Record. E foi muito bom esse tempo. E foi durante esse período que eu estava na Record, fazendo uma novela dos Mutantes, que eu conheci o Senhor Jesus. Né? E que foi muito especial, é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, né? Nossa, e foi quantos anos a carreira como atriz que a irmã atuou? 25 anos, se eu não me engano, por aí. Nossa, 25. Por Aí aí. você teve um encontro com Jesus. Isso. E foi como esse encontro com o Senhor? Então, desde a minha adolescência, eu sempre fui curiosa um pouco pelo sobrenatural. Eu já cria em milagres, em coisas sobrenaturais. Cheguei a visitar alguns centros espíritas, tá? Poucas vezes, mas fui. E num período da minha vida, próximo aí à minha conversão, tinha um amigo do meu irmão, diácono de uma igreja, que estava evangelizando ele, e ele fazia uma reunião de oração na casa dele. E aí ele estava contando sempre para meu irmão o que se passava nessa reunião e que as pessoas tinham revelação. E aí meu irmão, quando foi me contar, eu falei assim, mas Deus fala através das pessoas? Como é que é isso? Eu fiquei curiosa, até que teve um dia que ele mandou um recado para mim pelo telefone, falando com meu irmão, falou, olha, fala para sua irmã que Deus está falando isso, isso, isso. Eu falei, peraí, que negócio é esse? Eu falei, como assim? E aquilo, né, me despertou. E teve um dia que eu estava tristinha, assim, buscando a Deus. E aí eu senti de ir mais a fundo um pouco, né? E eu queria ouvir mais falar de Deus. Já tinha uma curiosidade para conhecer mais a Bíblia, porque eu já tinha percebido que umas 2 pessoas que eu conhecia, porque eu quase não conhecia ninguém evangélico na minha vida, que eu achei interessante conversar, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus. Eu falei, que legal, as pessoas são inteligentes, as
pessoas conhecem a palavra de Deus, são mais maduras, parecem mais seguras, não sei. Um dia eu quero ler a palavra de Deus também. Gostei de conversar com elas. Fiquei com isso no meu coração. Aí até que teve um dia que eu falei para o meu irmão, pergunta esse seu amigo se eu posso ir nessa reunião de oração que tem na casa dele, que eu gostaria de fazer umas perguntas a ele, que eu comecei a ler a Bíblia em casa e não comecei a entender nada. Não estava entendendo, eu queria saber, eu queria que alguém me contasse, né? Igual aquela passagem de Filipe, né? Sim. Como que eu vou explicar se não tem ninguém Como ouvirão se não há quem pregue. Exato. E aí, pergunta a ele, aí falou com ele, eu falei assim, não, pode vir sim, cheguei lá. Ele falou assim, não, que eu posso te ajudar? Eu falei assim, não, porque eu comecei a ler a Bíblia, eu estou com algumas dúvidas e tal. E aí ele falou assim, qual livro você começou a ler? Eu já era curiosa com o assunto de o mundo acabar, de Jesus voltar. Começou no Apocalipse. Aí eu falei, qual que você está lendo? Eu falei, Apocalipse. Ele, pelo tá, Apocalipse. eu entendi. Por que você não está entendendo? Aí ele começou a me orientar. E é uma orientação que eu falo até hoje para as pessoas que querem começar a ler a Bíblia. Ele falou, olha, começa a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a história de Jesus. E uma dica muito importante, sempre convide o Espírito Santo para estar com você, porque isso aqui é uma palavra viva. Ele traz revelação. Não lê apenas como... Não é um livro de história, mas é a palavra viva de Deus. Eu falei, fui para casa. Glória. Comecei a orar antes de ler a Bíblia e foi diferente. Eu comecei a ter um entendimento maior da palavra e eu comecei a ler e a entender tantas coisas ali e eu comecei a ter a experiência ali com o Espírito Santo que isso não tem preço. Eu não conseguia parar de ler a palavra. E ali eu quis voltar na reunião, e eu quis voltar, e eu quis voltar. E cada vez que eu voltava, e logo no primeiro dia, o Senhor me pegou lá de um jeito, através de profecia, que Deus tomou as irmãs que estavam lá, cheias do Espírito Santo, e pá, isso. Eu falei, como é que ela sabe disso? Nossa. Eu falei assim, isso é Deus, só Deus sabe disso. Eu falei, agora eu quero entender isso. Eu quero entender como é que se passa, como é que Deus falou com ela. E então comecei a ficar curiosa como é que isso acontecia. E ali eles começaram a me explicar sobre os dons do Espírito, sobre o dom de profecia, o dom de revelação. E eu comecei a querer não somente entender, mas viver aquilo. Eu falei, isso é uma coisa linda. Uhum. É uma forma de que Deus fala conosco, é uma forma de que Deus fala assim, eu te conheço. Eu te conheço, eu estou contigo, eu conheço seu coração. Aquele jeitinho que você estava lá orando, achando que não sabe de nada, não entendendo nada, eu estava lá. Então, eu quero falar para você que acha às vezes que está em casa e que, será que Deus está me ouvindo? Mas eu sou tão leiga no assunto, eu não conheço muito a palavra de Deus. Saiba que você tem um Deus que é Pai, que te conhece, Ele conhece cada dia da sua história, cada dia da sua vida, e Ele quer encontrar contigo. Basta você querer, basta você ir buscá-lo. Em nome de Jesus, que você vai encontrar, porque Ele é fiel. Quando Ele diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Isso sabe? é tão lindo, né, pastora? É lindo demais. Então, foi uma experiência linda que eu comecei a viver com Deus. Então, o primeiro contato que eu tive com Deus foi através dos dons. Foi através da profecia. Por isso que eu oro tanto, por isso que eu acho tão lindo. E como a gente vê o ministério profético hoje em dia sendo tão atacado. É verdade. Sabe? Como o inimigo trabalha para calar a voz profética, para impedir os profetas. Porque eu sou testemunha de que eu fui transformada, eu fui salva. O Senhor me resgatou através dos dons proféticos, sabe? Então, eu comecei a ficar apaixonada. E cada vez que eu lia e que eu buscava mais Deus falava, e Deus usava a vida das irmãs, e usava outras pessoas para falar comigo, e eu pedia sinais, e vinha sinais o tempo todo. Eu falei, gente, que coisa linda, como é bom viver com Deus, ter respostas de Deus. Eu comecei, sabe, a ouvir a voz de Deus em todo tempo, porque eu estava com sede, sabe? E eu quero já aproveitar e profetizar em nome de Jesus, que você que está me assistindo, preciosa que está me assistindo, porque eu creio que, que quem Deus envia para assistir aqui esse podcast tem um coração precioso. Você é uma preciosa. Aleluia. Você pode nem estar se achando preciosa no momento, mas pode ter certeza que o Senhor te acha preciosa. Por isso que Ele te trouxe aqui.
Então, em nome de Jesus, eu profetizo que a partir de agora você vai começar a ter uma Glória a sede Deus. sobrenatural de buscar ao Senhor. E você que já buscou e se esfriou um pouco, pode começar agora. Pode Aleluia. começar a crer agora que você vai Aleluia. voltar a buscar o Senhor. Melhor do que você buscava antes. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque não é à toa tudo que Deus faz na nossa vida é para ser transbordado. Verdade. Né? Transborda e ativa outras pessoas e toca outras pessoas. Né? O evangelho é sobre isso, né? É sobre o próximo. Ele faz na gente porque ele nos ama, mas pensando no próximo, pensando em todos os seus filhos e filhas, né? Então, assim, eu fui tendo relacionamentos com o Espírito Santo e fui me apaixonando cada vez mais. E aí, eu lembro que me perguntavam, ué, você está se tornando evangélica, crente agora? Eu nunca me via crente. Não me via. Eu falei, se eu parasse para pensar nisso, eu falei, cara, não estou escolhendo isso, não. Mas existia um relacionamento com Deus É. e não com a religião, que Sim. estava muito maior. Entendeu? E eu não quis olhar para isso, senão eu teria um preconceito É. do que é Verdade. andar com Deus, sabe? Eu falei assim, aí me perguntava, eu falei, ó, se eu tô me tornando crente ou evangélica, eu não sei, só sei que eu estou vivendo algo que eu não consigo mais largar. É uma experiência que Mas eu tô esse tendo. é o verdadeiro evangelho, né? De você ter um relacionamento com Jesus. De você aceitar Jesus e ter um relacionamento com ele Exato, na profundidade, né? exato. Porque eu acho que hoje muitas pessoas elas não têm tido mais esse relacionamento. Uhum, exatamente. E eu lembro as primeiras vezes que eu fui numa igreja evangélica, eu falei assim, cara, não vou nem olhar porque eu estou entrando numa igreja evangélica, É. senão eu não vou olhar, porque eu não me vejo ali. Sim. Acho que não combina, não sei. Mas eu falei assim, eu estou indo porque eu quero ouvir a palavra, porque eu estava com uma sede de ouvir a palavra, de entender a palavra. E para mim mesma eu falava, eu estou indo para ouvir a palavra de Deus. E isso a pastora ainda estava como atriz ainda. Tava... Sim, estava E assim, atuando. e a senhora já tinha aceitado a Jesus ou não? Estava se aprofundando Tava primeiro? me aprofundando. Eu aceitei Primeiro. logo Jesus, logo Você elas logo me aceitou a perguntaram, Jesus. Ah, logo tá. aceitei Jesus. Aí uma das primeiras coisas que eu quis saber foi sobre o batismo. Ah, Por que entendi. eu já fui batizada na Igreja Católica, ou por que aqui é diferente? E aí eu fui ler na palavra, né? Quando eu fui lendo, eu fui entendendo tudo, e aí eu falei, peraí, então eu preciso me batizar. Eu quero essa vida para mim, eu já aceitei Jesus na minha vida. O que eu posso... O que mais que falta? Então, eu quis logo me batizar, Coisa linda. sabe? E aí, eu estava na reunião de oração e eu ainda não estava congregando numa igreja. E aí, quando o meu amigo Gabriel, que hoje é pastor, né, ele era diácono na época, hoje ele é pastor de uma igreja nos Estados Unidos, quando ele falou, meu Deus, ela quer se batizar, e agora? Eu falei, eu vou conversar com o meu pastor, vai lá na minha igreja, vamos congregar numa igreja, né? Começou ali a me discipular, e tinha um batismo na igreja dele marcado próximo. E aí eu fui visitar a igreja dele, conversei com o pastor e tal. Deus operou, deu paz no coração deles. Eu já estava sendo discipulada, estava lendo a palavra, estava buscando. E ali eu me batizei, né? Entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Ô, Foi a glória. coisa mais linda, sabe? E aí fui caminhando. E depois eu ainda fazia novela, depois ainda fiz outra novela, fui para São Paulo, e aí ficou difícil, eu ficava indo e voltando, ficou difícil ainda de eu encontrar uma igreja mesmo para eu ficar. Uhum. Quando eu voltei a morar no Rio, eu falei, eu preciso congregar numa igreja. É importante, eu tenho que estar numa igreja. Sabe? Eu tenho que ter pastor, eu já estava sendo discipulada, só que a minha vida estava difícil. E aí, quando eu cheguei ao Rio, a primeira igreja que eu fui visitar, e é que eu estou até hoje, Sim. né? É a Bola de Neve. Quando eu botei o pé lá, eu falei assim, eu senti o Espírito Santo falando, é aqui que você tem que ficar. Amém. Glória E a aí eu Deus. fiquei. E ali, quando eu cheguei numa igreja, que eu comecei a ser discipulada mesmo, a entender o que é uma igreja, é diferente, né? Uhum. Então, aí que eu me posicionei mais ainda, sabe? Que eu me posicionei de verdade, sabe? Na verdade. Então, como é importante, né? Você tá sendo discipulado, você ter um pastor, uma pastora para E te como foi aconselhar. esse romper, porque esse seu posicionamento você teve que perder algo. Você teve que abrir mão de algo para Muitas se coisas, né? posicionar. Muitas coisas. É,
o que acontece? Deus conhecia meu coração, né? Eu não estava preparada, eu não me via não trabalhando como atriz, eram 25 anos, não me via fazendo outra coisa. Meu Deus. E Deus conhecia o meu coração, sabe? Então, o próprio Deus foi fechando algumas portas de forma automática e abrindo outras para o reino dele, que Sim. vieram me preenchendo de uma tal forma que eu não senti muito. E você já estava entendendo essa situação, Já esse estava mistério. entendendo. No início, que eu fiquei um tempo, Deus usou uma irmã que era lá do grupo de oração. Eu tinha acabado de renovar meu contrato com a Record. Deus usou a vida da irmã para falar, olha, eu senti Deus falando que ele não quer mais você fazendo novela, não. Eita. E eu tinha acabado de renovar o contrato. Eu falei, e agora? Meu Deus. Eu falei, e agora? Eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu eu renovar, se é o Senhor que está falando isso, eu não sei o que eu vou fazer. Se me chamarem agora, porque com contrato você está recebendo. Conclusão. 4 anos contratada, sem fazer nenhuma novela. Nossa. E eu não entendo como aconteceu isso. Meu Deus. Porque eles me contrataram exatamente com o propósito de assim, a gente quer te contratar, porque a gente quer, né? Sim. O seu trabalho por mais tempo e tal. E eu já trabalhava sempre. E dentro desses 4 anos, eu só fiz, na verdade, 2 trabalhos. Um especial de fim de ano e um que eu vou contar agora, mas que não foram novelas. Foi uma série, né? Uma minissérie que foi a última, que foi Milagres de Jesus. E nesse período foi quando a Record começou a fazer as novelas bíblicas. Sim, logo no E eu início. tava feliz, né? Eu falei, quero fazer as novelas bíblicas, e agora, Senhor, tal. E mesmo assim, novelas bíblicas não tava rolando. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Novelas bíblicas, eu achei que o Senhor fosse me colocar ali. Tivesse no negócio. Né? E eu juntar tudo. Mas não rolou e eu não estava entendendo. Eu ficava triste às vezes, porque eu queria estar lá. E quando eu estava assistindo Milagres de Jesus, teve um dia que eu fiquei triste e eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, por que eu não estou fazendo? Eu queria tanto fazer, me permite fazer. Só o Milagre de Jesus, que era uma série. 2 dias depois dessa oração, me ligam da Record para eu fazer Milagres de Jesus. E ali foi o meu último trabalho na televisão. E eu fiquei muito feliz, sabe? E não foi uma novela, né? Quando ela falou, Deus falou novela. E depois que eu fui entendendo, uma novela você fica exclusiva ali daquele trabalho durante 8 meses. Eu entendi que, assim, nesse período, foi quando eu comecei a me dedicar muito ao ministério da igreja. Comecei a estudar mais, a me aprofundar. Eu comecei a servir no Ministério de Intercessão. E foi um ministério que uma área onde eu fiquei mais sede ainda de entender e querer servir e buscar, né? A área de batalha espiritual, de intercessão, e você precisa estudar muito, ter um entendimento para fazer as coisas com responsabilidade. Então, nesses anos, eu estudei muito, busquei muitos livros além da Bíblia, sabe? De pessoas, né, que são referências no assunto. Então, eu fui entendendo, assim, que ali o propósito, assim, eu tive mais tempo para buscar, para ter o conhecimento, para me dedicar ao ministério. Porque se eu tivesse fazendo novela, eu não poderia me compromissar com o ministério. E ali o Senhor foi trabalhando todas as coisas, sabe? Preparando o meu coração também para engravidar. Comecei a ter o sonho de engravidar, de ter filho, de ser Aí mãe. A pastora já era casada? Sim, casada. Mas no início eu não estava engravidando porque eu sempre dava prioridade ao trabalho. Porque se eu estiver na novela, eu não posso engravidar. Então eu fiquei muitos anos sem engravidar porque a prioridade sempre é o trabalho. E aí Deus foi invertendo as prioridades, sabe? E nesse período eu comecei a ter vontade de engravidar. Aí eu decidi engravidar. E aí minha prioridade já era a gravidez, já não estava sendo mais trabalhar em televisão. E aos poucos Deus foi trabalhando no meu coração. No início eu fiquei sentindo mais falta, mais saudade, mas depois eu fui entendendo o propósito e eu já tinha vivido tantas coisas maravilhosas com Deus que chegou num momento que eu falei, não tem preço, não tem coisa melhor do que você estar servindo a Deus, ver o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Não tem preço, sabe? Antes eu amava estar ali nos palcos, ser aplaudida. Depois eu falei, agora meu maior prazer
É ver as pessoas, ver a igreja glorificando e aplaudindo ao Glória a Senhor. Deus. Porque é muito Amém. difícil, né? Nós É. renunciarmos o nosso Isaac, né? É. Porque quando Deus nos chama, o Senhor fala assim: renuncie o seu Isaac. Agora eu quero o seu Isaac. É. Então eu acho que isso é muito É. difícil, né, E pastora? aí, isso engloba muitas coisas, né? Renunciar às amizades que É. mudaram. Uhum. Todas as amizades mudaram. Todo o seu círculo social, seu meio social, os lugares onde você frequentava, tudo mudou. Muda E você né? sofreu muitos desafios, né? Qual foi o maior desafio quando você veio servir ao Senhor Jesus? Ter que abandonar muitas coisas. É, um dos maiores desafios são esse mesmo, a renúncia, que todos passam, né? Todos os cristãos passam, todas as mães passam. Quando você engravida e tem o primeiro filho, ali a gente sabe o que é uma verdadeira renúncia, né? De si mesmo por causa do próximo. Eu fui muito ministrada nisso, né? Então, a renúncia ela é difícil, mas ela é preciosa. Porque quando você perde é que você ganha. No momento você tá doendo, mas amanhã é o que vem, é o que traz a vitória para sua vida, é o que traz as bênçãos para sua vida, né? Porque o evangelho é isso, é renúncia e é o que é mais difícil para a gente. E pastora, a pastora renunciou, né? Renunciou à sua carreira por Cristo, mas é tão interessante que você teve uma base, né? Você já começou a mergulhar na busca das orações, na leitura da palavra. Então a gente observa que você sabia o que estava renunciando. Você sabia o que você queria. E hoje o que acontece? As pessoas às vezes precisam até largar algo, mas elas ficam na negociação. Tipo assim, eu ainda gosto disso. Então, o segredo é mergulhar em Cristo, conhecer Ele, né? Não tinha como a pastora negociar entre Cristo e a sua carreira, porque Cristo é bem mais excelente, né? Por isso que eu falo que é muito importante a gente ter experiências fortes com o Senhor. E a gente tem que buscar. Não vai cair assim do céu, gente. Sabe? A gente tem que buscar. Quanto mais a gente buscar, a gente tem que ter sede, a gente tem que subir na árvore, como o Zaqueu fez. Aleluia. Entendeu? Chamar a atenção de Jesus, sabe? Para as coisas acontecerem. Quanto mais você buscar, quanto mais em outros níveis você quer chegar de intimidade com Deus, de experiências com Deus, de viver milagres, de ver o poder de Deus, mas você tem que pagar o preço de buscar, sabe? Aí, essas experiências fortalecem o nosso espírito para na hora das decisões, na hora o espírito tá mais forte, né, do que a carne. Então a gente vai se sentir mais seguro. Não é fácil caminhar pela fé. Não. Né? Na vida financeira, na vida ministerial, emocional, tudo. Mas vale a pena. É o caminho que Jesus nos ensinou a trilhar, né? Ir pela fé. Pela fé em Deus. E quando Deus já falou, confia na voz dele. Aleluia. Sabe? E é diferente quando a gente acha que não tem certeza que é Deus que falou. Eu tô achando e eu vou pela fé no que eu acho. Aí senti. não. Aí pode não ser de Deus, não acontecer. Mas quando Deus fala, ele é fiel para cumprir. Aí a gente tem que ir pela fé. Isso é viver pela fé de verdade, né? É verdade. Não, isso é tremendo. Eu lembro quando meu esposo foi chamado para pastorear, né? Ele também teve que renunciar, ele perdeu o Isaac dele, né? Porque meu esposo tinha mercado, era um empresário, e nós perdemos tudo. Por quê? Porque o próprio Deus falou assim para ele: olha, eu já te dei, agora eu quero de volta o meu Isaac. E quando o Senhor falou pedindo de volta, Deus queria deixar o quê? Eu vou tirar, mas eu não vou tirar na totalidade. E a gente não quis dar, ele não quis dar. Então, o Senhor queria ele pastoreando. Então, pela desobediência, vamos dizer assim, por não ouvir a voz do Senhor, né? Então, nós perdemos tudo, né? Perdemos tudo e começamos a fazer a obra do Senhor Jesus. Então, assim, essa questão realmente de você renunciar por Jesus é algo muito difícil. E nós temos que ter realmente a paixão pelo Senhor e ter a certeza do chamado em Cristo. Né? Porque na época, há 27 anos atrás, perdemos tudo, 3 filhos pequenos, e é muito importante
o que a pastora falou é nós vivermos pela fé. Então, há 27 anos atrás, nós começamos realmente a entender o que é viver pela fé. O que é realmente a depender do Senhor, da provisão do alimento, da roupa para 3 crianças pequenas, para você. Mas é algo muito gratificante quando a gente entende isso. Aquilo que Deus te chama, você obedece e você começa a exercer, né, pastora? Sim, e isso quando você falou, né, que Deus nos pede o Isaac e depois entrega de volta, né? Eu creio que quando o Senhor me pediu, né, para ficar só nos bastidores, Sim. eu entendi o propósito do que ele fez na minha vida, que era necessário. Não era o problema em si, não era fazer novela, de forma alguma, é porque ele queria que eu vivesse outras coisas. Isso aí. E ali o Senhor começou a falar: um dia você vai vai trabalhar, voltar a trabalhar na arte, só que para o Senhor, fazendo coisas, né, que o Senhor vai me mostrar. E eu creio que esse tempo pode estar até já se aproximando, sabe? Porque a nossa vida é feita de estações, É verdade. né, de ciclos. Então, eu sempre soube que eu teria um período, né, que eu precisava ficar no secreto. E eu estava ali obedecendo. Teve um período até que Deus me pediu para sair das redes sociais. Eu senti que era para sair completamente, sabe? E na hora certa, se o Senhor permitir e realmente, né, quiser me trazer de volta, eis-me aqui, né? Estou aqui para voltar a servir. Eu amo atuar como atriz, sabe? E eu creio que a cultura é tão influenciada, né, por Deus ou pelo maligno, sabe? Como a gente deve estar pregando o evangelho, levando o amor de Deus aonde a gente estiver, né? Através da cultura, através do nosso olhar, através da nossa conversa, através da comunicação, através da igreja, enfim, de onde a gente estiver, né? A gente sempre quer transbordar o que a gente viveu. Às vezes alguém pode perguntar assim, mas por que vocês às vezes querem falar tanto de Jesus, querem que as outras pessoas sejam cristãs também? Porque a experiência que a gente viveu, a gente quer que o outro viva. A gente quer, e a nossa fé, que foi bom para mim, eu sei que é bom para o próximo, sabe? Porque é Deus, o Criador de todos nós. Não é apenas uma religião que eu vivo, é um relacionamento com Deus, Criador, que criou todos nós. E se você for ali entender o plano de Deus para a Terra, para a humanidade, é para toda a humanidade. Não foi uma religião que ele veio estabelecer, Jesus aqui na Terra. Foi um reino dos céus na Terra para todos os povos, para todas as nações, sabe? Então, quando a gente fala de Jesus, a gente entendendo isso, a gente não está falando de uma religião. Não A gente está falando de um reino que é muito maior. Muito maior. E a gente sabe que ele vai voltar, sabe? E é muito louco quando a gente entende na Bíblia quando Deus quis agir na Terra através dos homens. Para nós, isso às vezes é difícil da gente entender, porque é grande demais. Mas o nosso Deus escolheu assim. Ele não precisa de nós para atuar na Terra, ele não depende de nós, mas ele quis assim. Ele quis usar profetas. Sabe? Lá em Ezequiel, Ezequiel 22:30, ele fala: procurei um homem que tivesse na brecha para que intercedesse em favor do povo, entre mim e o povo, e eu não encontrei. Por isso veio minha ira sobre a terra, porque eu não encontrei um intercessor na terra, porque eu queria agir, mas não tinha ninguém orando. O Deus falou isso. Então, quando ele quer agir, ele quer nos usar. Isso é tremendo, isso é poderoso demais. A pastora falou algo agora sobre usar. A pastora está falando aqui e eu estou aqui pensando, gente, renunciar, se entregar. Deus tem um propósito na vida de cada um e ele tinha na sua. Tirar uma menina, uma moça que vivia num meio e o Senhor quer te transportar e te pede algo por um tempo e você ser jogada na fornalha. Que eu tenho certeza que você, toda essa forja, que é para tudo aquilo que a pastora é hoje, você viveu através de uma forja que você se permitiu. E a gente percebe pessoas que não querem se permitir a isso. Elas ficam com a construção pela metade.
Não tem aquelas casas no tijolo que a gente observa assim, que não terminou a construção? Sim. Tem pessoas assim, pastora. Muitas. E a gente queria que a pastora dividisse um pouco isso, porque a pastora está contando aqui o tempo da conversão, o tempo do contrato, o tempo que parou, mas a gente observa, a irmã falou sobre a sua. Quando a irmã se converteu, foi para a igreja. A irmã é de um ministério profético de oração, que eu sei, que é um ministério de oração, que eu tenho amigas de oração lá. E como a importância da oração, a importância da busca, que as pessoas hoje negligenciam. Elas querem ter um ministério lindo, mas quer que Lani ore. Quer que o Bruno ore. Não. Essa importância, fala um pouco disso pra gente. A oração é o nosso relacionamento com Deus, né? Então, como eu falei, não é o nosso relacionamento com uma religião ou com pessoas, é com Deus. E a gente só se relaciona com Ele através de oração. O que é oração? É falar com Deus. Fala com Deus. Às vezes, quantas pessoas falam, não sei orar, você não sabe falar? Fala com Deus. É do jeitinho que você é, do jeito que você sabe falar. Começa assim, fala com Ele. Deus ama a verdade. A gente tem que ser Aleluia. de verdade. Verdade. A gente tem que ser sincero. Deus não quer uma oração bonita. Ele quer a verdade do seu coração. Aleluia. Ele quer que Aleluia. você seja... Ó, Senhor, é assim que eu sei falar. É desse jeitinho aqui. É assim, ou é desse jeito, o Senhor me aceita? Se tiver verdade no seu coração, pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Aleluia. É verdade. Sabe? Então, assim, sem oração, não tem como. Não dá para terceirizar. Existe sim, um outro pode interceder por ti, sabe? Mas Deus está vendo o nosso relacionamento com Ele, sabe? Ele quer se relacionar conosco, Ele ama se relacionar com seus filhos. Ele é um pai, Ele fala, eu sou um Deus que sou pai. Qual pai que não gosta de se relacionar com seus filhos e filhas? Sabe? Então, por isso que Ele falou, ore. Por quê? Ele já sabe o que a gente precisa. Deus sabe. Por que Ele falou para a gente orar? Porque Ele quer relacionamento. Aleluia, é verdade. Se Ele não Que eu vi a nossa quisesse, palavra. Ele falou assim, eu já sei de tudo que vocês precisam, não precisa falar nada não. Isso aí. Mas quantas vezes Jesus chegava para as pessoas que necessitavam ser curadas e Ele falou, o que queres que eu te faça? Para o cego, o que queres que eu te faça? Você acha óbvio, que né? Jesus não sabia que Ele queria ser curado? Tão Isso. óbvio. O que queres? Porque Ele quer que a gente fale. Então, Aleluia. fale para Deus. Faça a sua petição. Pode pedir. Não tem problema pedir. Jesus falou, pode pedir. Aleluia. Sabe? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensinou a pedir. Tem gente que fala assim, ó, eu só agradeço a Deus. Só tenho que agradecer. Não tem problema. Pode pedir. Pode pedir que o Pai gosta. Aleluia. Sabe? Então é isso. Oração é fundamental na nossa vida cristã. Então, assim, você que está em casa, que está com a vida de oração mais fria, não tem orado, comece a orar agora. Comece a orar, porque o Senhor está aí te ouvindo. Aleluia. O Espírito Santo, ele está com os ouvidos abertos e braços abertos para ouvir a sua oração. Ah, mas será que ele vai me ouvir? Seja ativada a sua fé agora também, em nome Aleluia. de Jesus. Independente de como você estiver, se você está pecando, se você está fazendo algo, que toda acusação saia da sua mente em nome de Jesus, porque Jesus veio para os pecadores. Ele veio para esses, ele veio para aqueles que estão arrependidos. O pecado, ele não deixa o pecado te impedir, as suas falhas, o seu desânimo, ou seja, a sua preguiça espiritual, sabe? E outra coisa, se foi por algum motivo que você está assim, se foi por alguma ferida com alguém, porque quando a gente fica ferido com alguém magoado, é fácil o nosso coração nos enganar. Verdade. É fácil o nosso coração ficar bloqueado para a presença de Deus. Facilmente a gente desanima na vida de oração. Aí quando vê a gente está desanimando para ir para a igreja, quando vê a gente está se afastando. Isso. Por quê? Só por causa de que se magoou com alguém. Então, se você se magoou, trate de liberar perdão para essa pessoa. Ai, mas eu não consigo, ela não merece. Deixa eu te falar uma coisa. O perdão não é se a pessoa merece. O perdão ele é por você. É para você liberar seu coração. É para você não adoecer. Você precisa liberar o seu coração. Se você não está conseguindo, pede ajuda ao Espírito Santo. Fala, Senhor, me ajuda a curar essa ferida. Eu entrego o meu coração hoje diante de Ti para curar a minha ferida. Para tirar esse desânimo, esse cansaço emocional, esse cansaço mental, esse peso espiritual que você está sentindo. Às vezes a gente fica botando culpa no inimigo, fica botando culpa no mundo.
Até no Brasil, a gente bota a culpa, sim. e no governo e na vida financeira. Mas sonda profundamente, se autoanalise, sonda se você não tem Aleluia. nenhuma ferida no seu coração. Porque pode ser uma pequena ferida lá atrás, que você pode até ter esquecido, achado que colocou para debaixo do tapete, achou que já está tudo bem. Não está. Tem muita coisa que não está. E é por isso que seu coração se desconectou. Meu Deus. E você cai no engano. Facilmente nosso coração nos engana quando a gente está ferido. Então, que em nome de Jesus, os corações das preciosas aqui se Glória a reconectem ao Deus. Espírito Santo e entendam Aleluia. não, a sua real situação hoje. Que vocês assumam como a verdade que vocês se encontram hoje, sabe? Não jogue a culpa em outras pessoas e outras situações que podem realmente ser real a sua justificativa. Mas olhe para si mesmo e vai cuidar do seu coração em nome de Jesus. Isso é extremamente importante. Muito importante. Né? Uma faxina. Pastora, fala um pouquinho sobre o seu chamado pastoral. Como é que foi? Uma surpresa, né? Nunca imaginei que eu fosse me tornar pastora. Lá atrás, né, no início, quando Deus começou a revelar muitas coisas, Deus usou a vida de algumas pessoas para falar isso, e quando eu ouvi, eu falei, não. Não, apesar de ser pessoas, né, que eu super confiava, eu falei, oh, Deus vai fazer um milagre no meu coração, na minha vida, eu não sei se isso acontecer um dia, né, vamos ver. Eu tô começando a conhecer um Deus que é poderoso, um Deus de milagres, né? E dito e feito, né? Deus vai fazendo essa transformação no meu coração. Então, como eu havia começado a falar, eu comecei a servir na igreja, no ministério de intercessão, me envolver com a oração, e com o ministério de cura e libertação também. O ministério Ágape, que servia muito na nossa igreja, a gente começou a acompanhá-los em seminários de batalha espiritual, e ali eu pude ver ainda mais profundamente assim, aquela verdade do evangelho sobre cura, sobre um Jesus que liberta as pessoas, que expulsa demônios e que ele está vivo, ele está ativo hoje em dia. Isso é tão poderoso, é tão impactante e é tão lindo esse ministério quando você vê pessoas que passaram por traumas tão grandes em sua vida, passaram por abusos, por estupros, abandonos, rejeição, e tem uma ferida tão profunda na alma, e de repente você vê elas ali com o coração aberto, buscando ao Senhor, e você vê o Espírito Santo entrando, e você vê a cura daquela pessoa e a transformação daquela pessoa. Isso não tem preço, não tem como você ficar impactado. Meu Deus! E quando eu comecei a caminhar com Deus, e aí nessa sede, eu comecei a ter essas experiências também de libertação com algumas pessoas, de cura também, de cura física, logo no início da minha caminhada. Então, eu comecei a ser muito impactada, a ver cura física, cura emocional, ver pessoas sendo libertas, sabe? Eu estava no início servindo a Deus, começando a ser líder de célula na minha igreja. Célula, para quem não sabe, são reuniões nos lares que a gente faz, né? E aí, no final de uma célula, eu fui fazer carinho numa menina. Quando eu encostei nela ali, veio, né, um espírito maligno ali, manifestou nela. E eu falei, meu Deus, e agora, Senhor, me ajuda. E, para honra e glória do Senhor, aquela menina foi liberta. Glória a Deus. E aí, logo depois, tive uma outra experiência também, com libertação, e foi acontecendo. E cada vez que foi acontecendo, eu falei, Senhor, eu preciso me preparar, eu preciso buscar cada vez mais e entender porque que o Senhor está permitindo essas coisas na minha vida, sabe? E eu comecei a me familiarizar, digamos assim, né? Com esse ministério, com esse serviço, né? E fiquei apaixonada, e sou apaixonada até hoje, assim. Não é fácil servir a Deus, né? Mas é precioso demais. Não tem preço, sabe? A gente viver essas coisas, sabe? E então, teve um momento na minha vida que eu recebi a chamada do Senhor, eu e meu marido, que eu já sabia da chamada dele mais tempo. Ele começou 4 anos, né? Se converteu mais cedo, São né? quantos anos de conversão, pastora?
22 anos. 22 anos. Nossa, não tem uma pessoa que parece novinha. Parece que eu tenho 22, né? 22 anos conversando. Eu pensei que fosse até menos. Pois Vai me passa rápido, né? É. Parece que foi ontem. E meu marido é uma bênção, foi um presente de Deus na minha vida. No início, ele foi muito usado por Deus para me discipular, para me acompanhar. E aí, quando eu comecei a conhecer ele, já sabia do chamado pastoral, e até uma irmã falou: Ó, você sabe que você está começando a orar com ele, aí você sabe que esse menino vai ser um pastor, né? Quando eu olhei Meu assim, eu falei, meu Deus, vou dar linha na pipa então, É. né? Mas foi diferente, né? O Senhor foi trabalhando no meu coração também. E aí teve um dado momento na nossa caminhada que o Senhor nos chamou, nos ungiu, fomos consagrados a missionários, fomos cuidar da igreja Bola de Neve de Nova Friburgo, em 2020. E aí, assim que a gente assumiu a igreja, em janeiro de 2020, em início de março, começou a pandemia. Foi um ano muito desafiador. Mas o Senhor nos capacitou, porque é Ele que faz, né? Glória A a gente Deus. só se coloca à disposição, faz o que tem que fazer, vai obedecendo, vai buscando a voz do Espírito Santo. Porque sem Ele nada podemos fazer. Nada. Nós temos que ter esse temor sempre. Porque a igreja é dele. É dele, que ele dirija sempre, que ele governe sempre, porque ele que é o cabeça da igreja. Nós somos apenas seus servos, seus mordomos, que precisamos ouvir a sua voz para poder obedecer, né? Então, o ministério pastoral é mais um ministério dos outros ministérios que são extremamente importantes para a igreja. Os evangelistas, os mestres, os profetas, os apóstolos. Eu creio muito, sabe, naquela igreja que está escrito na Bíblia. Quando eu comecei a ver, a enxergar a igreja daquela forma ali da Bíblia, eu falei, meu Deus, que coisa linda como Deus criou a igreja, estabeleceu a igreja. Eu quero viver isso. Se a igreja fluir como Deus projetou, Aleluia. derramando os dons para cada um, se todos fluírem em cada um o seu dom, estiver no lugar certo, fluindo da forma certa, a igreja avança de Aleluia. acordo com a vontade de Deus. Só que a gente sabe que isso não é fácil. Não. A roda está girando de forma homogênea. Meu Deus! Fala, Lani. Não é muito Mas difícil. o crente é aquele que a esperança nunca morre, sabe? Aleluia. Porque a gente sabe no final o que vai acontecer. Porque o mundo pode estar acabando. Pandemia vindo, coisas acontecendo. Tem quantas situações a gente passa na vida que a gente acha que está acabando tudo. Que a nossa vida está acabando tudo, que não tem mais esperança. Mas aí a gente vai, olha para a Bíblia, a gente vê que não é o fim, que Jesus ainda vai voltar, sabe? Ele ainda vai resgatar a igreja, os remanescentes, aqueles que permaneceram fiéis. Esse sabe? entendimento é muito importante. Pastor Daniel, você vai falar uma situação para ele e fala, senhora Valéria, a igreja tem um dono. Esse entendimento de que Cristo é o cabeça, de que Ele é o dono, que eu não preciso colocar minha mão, que eu não preciso intervir, que eu preciso descansar, eu acho que é primordial, né, para a igreja avançar. Sim, é primordial. fundamental. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra, sabe? Para a gente entender a igreja, entender o que está acontecendo, sabe? Eu oro sempre a Deus que essa vontade de aprender nunca morra no meu coração, Aleluia. porque eu me sinto assim um grãozinho de areia. Isso é Eu muito sou uma importante. eterna aprendiz, eu quero estar sempre aprendendo, sabe? Quero estar sempre buscando conhecer quem é Deus, porque Ele é muito grande. O projeto dele, os planos dele, os mistérios dele são grandes, porém acessíveis. Aleluia. Acessíveis a nós, sabe? Aleluia. Parece difícil de acreditar, mas é real. Ele fez isso, ele estabeleceu assim, É disponível. sabe? Depois que o véu foi rasgado e depois do sacrifício na cruz por nós, foi para que nós tivéssemos acesso à cura, a viver o sobrenatural hoje. Mas é necessário. Como que a gente vive o sobrenatural? Através da fé e da oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você acessar o sobrenatural na sua vida, se você não tiver fé. E sem a oração também, que é o que liga. Então, são as duas coisas mais importantes. Por isso que a nossa fé é tão abalada. E a nossa vida de oração é tão abalada. Sabe? Então, você que está ouvindo isso agora, que você tenha a inteligência espiritual agora.
sabe? Que você receba no seu coração. Eu preciso agora ativar a minha fé e renovar a minha vida de oração, sabe? Se eu não estou conseguindo orar, não está conseguindo, liga para uma amiga que você sabe que tem, que ora por você e pede ajuda. Fala, ora por mim que eu não estou conseguindo, vamos orar junta, sabe? Vai numa igreja, procure uma igreja e busque ajuda, porque em tudo a gente precisa de ajuda. Jesus nos ensinou a gente a não caminhar sozinho, a gente precisa um do outro. Poxa. A gente não consegue fazer nada sozinho, então a gente precisa de ajuda, sabe? E é importante que a pessoa não normalize isso, porque tem gente normalizando. Ah, tô desanimada. Ah, eu não consigo orar. E você faz o quê Que com perigo, isso? o inimigo é muito sutil. Sim. Começa conosco, a gente que desanima. Sim. A gente que abre essa porta, se coloca nesse lugar. E o inimigo, a palavra diz que ele anda ao derredor, procurando a quem ele Eita. possa devorar. Então ele está procurando. Quem é mais provável dele atingir? Aquele que está com a vida sendo cheio do Espírito Santo, buscando, está sendo avivado, ou aquele que está desanimado? Abrindo essa brecha, essa porta para ele entrar, sabe? Porque a palavra diz que aquele que sabe o que deve ser feito, mas não faz, nisso está pecando. Tá pecando. Então, quantas vezes a gente acha que não está pecando, que é só um desânimo, que eu estou só um pouquinho com preguiça, e você não sabe da gravidade, da seriedade da porta que você está abrindo para o inimigo conseguir entrar na sua casa, entrar na sua mente, no seu coração, sabe? E aí você, daqui a pouco, você tem pensamentos ruins, que você já não sabe mais se a sua carne se vem do inimigo. E tá quando bugando. vê, é muito provável que sejam os dois, porque a nossa carne é muito fraca. A gente é muito frágil. Por isso que a gente precisa estar alimentando o espírito, se fortalecendo espiritualmente, sabe? E o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. E tá acessível, né? Tá acessível aí. Tá acessível. Meu Deus, quantos países aí estão proibidos ler a Bíblia, estão proibidos você declarar a sua fé, sabe? E pessoas vivendo a igreja subterrânea. Não sei quem é que conhece a igreja que é no escondido, em países que eles vivem buscando a Deus no escondido. Estão lá com fome e sede de Deus. Pois é, sabe? Que luta, que sacrifício eles fazem para buscar a Deus, porque eles sabem, já tiveram experiência, sabem quem é esse Deus. E aqui nós temos a oportunidade de ter Deus, assim, de ter... Olha quantas igrejas, a gente tem a internet, sabe? Você pode buscar ali, ouvir uma palavra, sabe? A gente tem Bíblia online, a gente pode ouvir Bíblia. Se você não está conseguindo ler ou não sabe ler, você tem a Bíblia para ouvir. Sabe? A facilidade que a gente tem hoje. Então, assim, não perca tempo. Se levanta, você que está em casa desanimada, esquece o que se passou, tempo novo na sua vida. Se levanta, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Vai buscar Deus, sabe? Às vezes você não deixa se permitir receber tantos pensamentos ruins, colocando culpa em pessoas, em coisas. Não, levante-se você e haja você. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Tem coisas que só a gente pode fazer. Alguém pode interceder por nós, mas a oração, o relacionamento com Deus é só entre a gente e Deus. Porque tem pessoas que não querem sair desse lugar de vítima, né? Não quer. Tá confortável. Não, tá cérebro dela já... confortável, você que um dia se sentiu, ficou e realmente foi vítima de uma traição, de uma decepção. Isso. Realmente sofreu. Mas por isso que Jesus pregou tanto sobre a importância do perdão. Ele falou tanto que ele viria aliviar nossas aflições e as nossas dores, mas ele não vai fazer isso se você não crer, não estender a sua mão, não se levantar e dar o seu passo de fé. Sabe? Às vezes a gente fica esperando Deus fazer tantas coisas por nós e, na verdade, Ele está esperando uma resposta nossa ao que Ele já falou, ao que Ele já liberou, ao que já foi liberado para nós na cruz. Sabe? A posição tem que ser nossa. A gente tem que sair desse lugar de vitimismo, porque Jesus foi o que mais sofreu. E Ele veio mostrar que viver o evangelho não é fácil. Você vai sofrer perseguição, você vai tomar pedrada,
vão te caluniar, assim como caluniaram o próprio Jesus. Mas o que ele fez com isso? Ele ficou só chorando, se lamentando? Não. Ele chorou, ele foi um homem de dores, que ele viveu o que tinha que viver. Tem luta que a gente passa que a gente tem que chorar, sim. A gente tem que viver o luto. Não faz mal você ficar triste, você ter o desânimo alguns dias. É normal do ser humano, faz parte. O que não pode é aquele que crê em Jesus permanecer nesse lugar. É isso aí. Jesus veio nos ensinar que a gente precisa se levantar, que a gente precisa ir para o monte, orar como ele ia para o monte. O monte significa a presença de Deus, sabe? E aí você vê na vida dos discípulos que todos eles passaram por isso. Todos eles sofreram perseguições, no entanto, eles não abandonaram a Jesus, eles não abandonaram o serviço, sabe? Vê o apóstolo Paulo, que eu amo as cartas do apóstolo Paulo. O homem parece que quanto mais tomava pedrada, mais ele servia, mais ele se levantava. Gente, que exemplo de homem de Deus para nós, sabe? E pastora, não te interrompendo, é muito, essas características que a pastora está falando aí, é muito natural em nosso meio, no meio de mulheres. A pastora tem um desafio com mulheres, é claro, como Lani tem, sendo esposa de pastor, estando ali. E esse não é um desafio fácil, né? Porque tudo começa com a libertação. Porque às vezes tem crente que acha que não precisa de libertação, né? E às vezes ele precisa de libertação. Como foi para tu esse teu início de você entrar nesse mundo real das mulheres que precisavam de libertação? Eu tenho certeza que a pastora tem mulheres aliançadas que te ajudam, estão ali na retaguarda. Mas como foi isso? Foi fácil? Não foi e nunca será. E tem preciosas aí precisando ouvir. Mulheres de pastores estão começando agora sim, nesse desafio. Fala um pouco pra gente. Isso é algo que realmente é muito comum. Você encontrar com pessoas que já têm alguns anos na caminhada com Deus e por já viver tantas coisas, já ter passado por cura, já ter passado por libertação, acho que foi uma vez só. Só que diariamente a gente é ferido. A gente precisa estar se renovando e tomando nosso banho. Aleluia. Né? Não só no corpo, mas na alma e no espírito também. Então, você já foi curada um dia, mas a salvação foi uma vez só. Amém? Mas a cura, depois você é ferido de novo, você precisa novamente de cura, né? Então, quantas pessoas se surpreendem, às vezes vai até num seminário onde você vê ministrações que são mais específicas, explicando sobre isso, e aí você vê como o Espírito Santo traz tanta revelação para aquelas pessoas, e elas falam, meu Deus, eu não sabia, tá? Quanta coisa tá obscura na minha vida, eu não sabia, até do passado e da infância e dos antepassados, né? Que a gente herda espiritualmente muitas coisas, e quando você busca, Deus revela. E para que ele revela? Para que você ore, quebre maldições na sua vida, sabe? Que você não sabe que carrega. E muitas pessoas pensam que todas as maldições, as doenças, Jesus já levou na cruz. Sim, fato, ele levou. Só que nós precisamos nos apropriar, adquirir elas hoje em dia através da fé e da oração. Né? Nós precisamos acessar ela para que elas sejam reais na nossa vida, sabe? Isso é que muitas pessoas não entendem. A religiosidade atrapalha muita coisa. Então, não é quando você aceita Jesus que tudo já se fez novo. Imagina, você primeiro você fez a sua aliança com ele, aí começa a sua caminhada com Deus, sabe? Então, é muito importante a gente estar se autoanalisando e pedindo para Deus revelar o porquê, às vezes, de algo que te bloqueia na sua vida, que te trava. Por que alguma área da sua vida não anda, não vai para frente, tudo dá errado ali, portas se fecham, sempre na vida financeira ou no seu trabalho. Porque busca Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? Para Ele revelar qual é o real motivo, se é espiritual, se é emocional. Que às vezes tem questões emocionais que você mesmo se bloqueia e você não sabe o porquê. Mas se você buscar em Deus, ele vai revelar. Eu não sei como. Ele tem milhares de formas de falar conosco. Quando a gente quer saber, ele vai falar contigo de um jeito que você vai entender. Quando se você ainda não entendeu, continua buscando. Continua. E quando você, acho que foi Deus, continua buscando porque ele sempre confirma. Porque Deus, ele quer tratar, né? Ele quer curar. Me fez lembrar agora aqui um dos nossos retiros, porque não importa a idade.
né? Tem mulheres acima de 70 anos, 80, acha que a vida já acabou e não precisa ser tratado mais nada. E nesse retiro, uma senhora acima de 70 anos, eu não sei se é 70, 75 anos, e ali o Senhor curou ela de traumas, porque ela foi abandonada no orfanato. Ela não conheceu a mãe dela, mas o Espírito Santo de Deus, na hora ali, na ministração, começou a trazer, né, começou a revelar os traumas que havia dentro dela. E quando o Senhor começou a falar com ela, né, e Deus começou a fazer ela repetir, né, quando falou assim: mãe, eu te perdoo por ter me abandonado, mesmo eu não ter te conhecido. E aquilo ali foi tão forte, pastora, porque a gente vê uma senhora acima de 70 Lani, anos. e o mais forte é que Aquilo ela que eu tô chegou arrepiada, no sendo retiro de liberta. moleta. Ela chegou no retiro de moleta e saiu andando sem as moletas. Glória a Deus, que coisa linda. Como às vezes atinge o físico também, né? Atinge o Sim, físico. sim. É extremamente importante quando a gente buscar, a gente rasgar mesmo o coração e com verdade. Porque às vezes tem pessoas que estão buscando, mas está assim, né? Já está há um tempo, né? Não é aquela busca de abrir o coração. Senhor, eu quero, sabe? Porque depende da qualidade do nosso querer. Isso aí. Da nossa busca para Deus agir, sabe? Por que às vezes ele vem com força, com poder na vida de algumas pessoas que são novas convertidas, mas estão com sede. E de outras não, sabe? Não é porque ele ama mais um do que o outro, não é, sabe? Busca, vai com força buscar o Senhor, em nome de Jesus, sabe? Sai da mornidão, isso é um perigo. Aleluia. A mornidão, a frieza espiritual é um perigo seríssimo na nossa vida e que muitas vezes, como a gente estava falando, a gente não percebe, a gente não dá muita importância, não sabe da gravidade disso. Mas a palavra diz, e ele é bem, bem forte, quando ele fala sobre como que Deus se relaciona com a pessoa, o crente morno. É forte. É forte, entendeu? Então, às bom. vezes, a gente não entende, não sabe por que algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida, a gente está botando culpa em Deus, está botando culpa no mundo, e não está conseguindo enxergar que eu preciso me posicionar, eu preciso me levantar, eu preciso perdoar. Porque isso é uma brecha muito grande para o inimigo atingir nosso coração, nossa mente, colocar a gente em depressão, a gente mal. Sabe? Fazer uma faxina. A gente precisa se posicionar, se levantar e falar: chega. Porque você é filha de Deus, você não nasceu para isso. Deus não tem esse lugar de sofrimento, de angústia permanente na nossa vida. Não tem. Ele permite, sim, as aflições, as dores. Elas nos forjam, nos preparam. E outra coisa, a gente falou de forja, muitas lutas a gente passa, é a forja de Deus, é a poda de Deus que dói, não é o inimigo. Sim. É isso aí. Não é o inimigo, faz parte. Você tem que entender, não é um processo de Deus que eu preciso passar. Mas eu tenho certeza que eu estou sendo lapidada por Deus e eu vou sair muito melhor. É para o meu bem que isso está acontecendo. Né? Quantas coisas ruins já aconteceram na vida de vocês que vocês falaram assim: meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu não entendo. E depois você vê, glória a Deus, você agradece porque aquilo aconteceu, porque te mostrou algo, porque te livrou de algo, porque fez você ir por um outro caminho que não era aquele que você estava achando que era. Então, Deus sabe o que faz. Então, aguenta firme se você está passando por alguma poda que você não está entendendo, por alguma prova, sabe? Fica firme, porque Deus, quando nos prova, é para nos aprovar. Aleluia. O prazer dele é nos aprovar, sabe? Quantas filhas de Deus aí Deus quer usar nessa nação para interceder, para profetizar, mas não está saindo desse lugar de choro, de lamento. Meu Deus. Pastora, e Deus, quando o faraó tem um coração endurecido, foi Deus que endureceu o coração de faraó. E às vezes tem gente orando: ai, sai Satanás, sai diabo, e é Deus. E você não está sabendo discernir aquilo que é o Senhor te tratando, você está achando que é algo ruim. Então, deserto é passagem. Se está lá há muito tempo, Senhor, o que está acontecendo aí? Exatamente. O que eu ainda preciso aprender? Né? Porque Deus não ama nos ver assim. Ele não quer nos ver assim. Ele não tem prazer em nos ver sofrendo. Ele é um Deus que ele ama nos trazer uma vida em abundância.
Sabe, ele fala, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Aleluia. Planos de trazer paz e não mal. Planos de fazê-los prosperar. Aleluia. De dar uma vida em abundância. Aleluia. Esse é Glória a o Deus. plano de Deus para nós, sabe? E tem crente que às vezes só fala de que a vida do crente é aflição, é só luta, é só batalha. Que é isso, gente? Faz parte, mas não é só isso, não. Gente, eu tô sentindo Gente, Deus aqui nessa conversa. Quanta Porque coisa hoje eu linda que tive Deus essa conversa faz. com uma amiga minha. Meu E Deus, a gente falou glória a Deus. exatamente suas palavras. É muito Deus nessa sala. Ou seja, é uma montanha-russa, Isso né? aí. A gente passa por aflições, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela tem manhã. muita alegria. Aquele que alegria. crê, busca o Espírito Santo. Opa, lembra da palavra, que o Espírito Santo nos fortalece, que ele vem na nossa fraqueza, que o Espírito Santo ele intercede por nós. Aleluia. Quando não sabemos quando Glória orar. a Deus. Quando a gente lembra disso, fala, opa, eu tenho um amigo, um conselheiro, um glória. consolador, que pode orar por mim nesse momento que eu não estou conseguindo, que eu não estou É, conseguindo meu erguer minha voz de tanta dor, de tanta tristeza. É verdade. Então, que o Espírito Santo te visite com misericórdia, com graça agora. Aleluia. Em nome de Jesus, Em nome creia de que não é à Jesus. toa que você está ouvindo Glória isso a Deus. agora. Aleluia. Em nome de Jesus, ele, nesse momento, começa a interceder por você com gemidos Aleluia. inexprimíveis. Aleluia. Inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas a partir de hoje, você vai começar a sentir um renovo no seu coração. Aleluia. Você vai Aleluia. começar a ver aquela luzinha acendendo, aquela pequena vontade reacendendo no seu coração de voltar a buscar, de voltar a ligar Aleluia. para aquela pessoa que sabe, que edifica a sua vida, que ora por você. Aquela vontade, não, eu vou voltar a crer, a ir numa igreja, a ouvir a palavra. Ei, não olha para homens. Aleluia. Os homens são falhos, assim como você. Todos nós falhamos. É por isso que Jesus falou: vocês vão falhar, então perdoem uns aos outros. Vocês Aleluia. são irmãos. É uma família em Cristo. Aleluia. Vocês são uma família, então perdoe. E perdoar não significa voltar completamente a ser como antes. Ele não precisa. Às vezes você não precisa voltar àquela amizade. Simplesmente libere o seu coração. E faça o seguinte, não consegue ainda, não tem aquele no coração 100% de vontade de perdoar, começa pela fé, começa por obediência. E pela fé de que você vai Aleluia. ficar curado. E já vai chegar o momento que você vai estar com o coração completamente livre, sabe? Da mágoa. Em nome de Jesus. O Senhor está voltando a falar isso toda hora aqui de perdão, né? De perdão. De perdão, de liberar o coração, de curar, Aleluia. porque a ferida trava muita gente. Trava a vida espiritual, trava a vida com Deus, trava o casamento, a vida financeira, trava. Você não tem nem noção, às vezes, sabe? Não percebe o porquê que algumas coisas não estão fluindo na sua vida. E não sabe que é um coração ferido. E que o Senhor quer curar. É por isso que ele está falando: ei, eu quero curar o seu coração, me entrega o seu Aleluia. coração. Me entrega pela fé de que eu vou aliviar as suas dores. Mas levanta, ora, começa a agir. Porque além de curar, eu ainda vou te usar. Oh, glória. Aleluia. Principalmente para você que falou que nunca mais ia servir. Nunca mais ia servir a Deus. Não boto mais o pé na igreja. Aí pode voltar. Pode sair da armadilha que o inimigo já está armando aí para sua vida. Em nome de Jesus. Sai fora disso. Aleluia, pastor, é muito forte porque a presença é que faz toda a diferença. É verdade. E hoje as pessoas não estão muito mais preocupadas com a presença do Senhor. Uhum. Porque quando a presença vem, a presença resolve tudo. Aleluia. Ele já sabe do que a gente precisa, É tudo né? sobre Quantas ele. vezes a gente sente a presença e a gente só quer chorar e sentir aquela presença, e a gente sabe que o Espírito Santo está fazendo algo em nós, no profundo ali na nossa Aleluia. alma, está curando. Não sei onde ele está indo, mas só sei que está agindo, está fazendo Aleluia. algo, porque ele sabe, né? O que a gente precisa, muito mais do que a gente. Ele sabe de tudo que está Glória a oculto, Deus. sabe? Então a gente tem que buscar ele. Não só a pedir, falar dos seus problemas, mas busca estar com ele, né? Como Maria, né? Os Maria e pés, né? Marta. Maria quis ali ficar aos pés do Senhor. Aleluia. E Jesus falou: escreve essa história para que ela seja contada para sempre. Aleluia. Ali a gente aprende assim que Jesus queria que estava mostrando o que era mais importante. O que era mais importante para ele, para que todos soubessem, é estar na presença dele. Aleluia. Sabe? Então, quantas vezes a gente
está até servindo, mas não está parando para estar na presença dele. E aí entra um perigo também, porque muitas vezes, por a gente estar servindo muito, a gente acha que está bem com O Deus. ativismo, né? Entra no ativismo ou na religiosidade, a gente Isso. se engana. E o serviço realmente nos conecta com Deus. Preciso. Sim, fato. Mas existe também o estar com Deus, estar na presença, o querer ficar com Ele, o querer ouvir, aprender dEle, o querer receber a direção dEle, se Aleluia. submeter a Ele, submeter as suas vontades a Ele, sabe? Então, um dos versículos que eu mais amo e que tem a ver com buscar a presença, Marcos 12:30 diz: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, Aleluia. com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Sabe? Então saia do raso, saia da mornidão e vai buscar com toda a sua força, seja forte. E quando eu falo força, é força física muitas vezes, seja forte fisicamente, sabe? Seja forte emocionalmente, Aleluia. sabe? Seja forte espiritualmente. É essa força que ele está falando para buscar o Senhor. É com força, sabe? É com entendimento. Pô, eu estou entendendo, não, eu estou sem vontade, mas eu entendo que eu preciso buscar. Então, o nosso culto precisa ser racional, essa nossa busca precisa ser racional. A gente não tem que sentir a vontade para ir, a gente tem que ir porque a gente sabe que faz bem para a gente, tem que ir. Isso. É que nem fazer atividade física. A gente necessário. sabe que tem que ir, mas nem todo dia a gente acorda cheio de vontade de ir. Para orar é a mesma coisa, para fortalecer o espírito é a mesma coisa. Nem sempre a gente está afim, mas a gente sabe que é bom, que precisa... a gente alimentar a alma, o espírito, então precisa a gente ouvir palavra, a gente meditar, ainda que a gente está sem vontade, a gente tem que ser sincero com Deus, a gente tem que trazer a nossa verdade. Nós somos corpo também, que é frágil, que fica cansado, sabe? E a gente não tem que, muitas vezes, dar vazão somente à nossa vontade, à nossa carne. Por isso que existe o Espírito Santo e o fruto do Espírito que nos traz domínio próprio. Sabe? Então, quando a gente acessa o Espírito Santo e pede, Senhor, me ajuda em minha fraqueza. E a gente começa a ativar o domínio próprio, porque ele também não vem assim, é tudo pela fé. Você anda pelo fruto, sendo manso, sendo humilde, né? Sendo amoroso, sendo bondoso, exercendo o fruto do Espírito mediante a fé, mediante o posicionamento. Eu levantei e me decidi andar pelo Espírito. Aí ele começou, opa, ela quer, vamos lá, ele te dá a mão, o Espírito Santo te ajuda. Uma pessoa madura, né? Isso é coisa de uma pessoa com maturidade. Eu lembrei, minha esposa é caminhoneiro, e eu vi uma ministração muito interessante, que quando o pai desse rapaz, ele era criança, o pai viajava, ele criança ficava esperando o pai chegar para ver qual o presente que o pai tinha trazido para ele. Quando ele cresce, ele não espera mais o presente. Ele só queria a presença do pai. E isso é coisa de crente maduro. Isso é coisa da maturidade. E Cristo vai buscar uma igreja madura. Ele não vai vir buscar uma igreja infantil, uma igreja com mimimi, uma igreja que só vive chorando, qualquer coisinha, não. Nós precisamos caminhar para a maturidade com Cristo. Isso. E mais, a igreja que ele vem buscar, não só madura, mas o que está escrito? A igreja sem mancha, aleluia, sem mácula. Glória a Deus. Então, por isso que o Espírito Santo está falando tanto hoje aqui. Limpe seu coração. Perdoe. Meu Deus. Porque você não tem noção o quanto isso está fazendo mal para você. E o quanto você precisa estar adornada, limpa, santa, pura, para encontrar com o noivo que está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Não perca mais tempo. Você não sabe o dia de amanhã, o que está te esperando. Então, o que vem é o temor do Senhor, a maturidade espiritual na sua vida, e você diz, chega, basta dessa mornidão, desse cansaço, desse peso que eu estou vivendo. Hoje eu me levanto e me posiciono e vou buscar o Senhor e vou ser renovado no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Ai, pastora Gisele, que bênção, que palavra. E eu sei que se edificou a minha vida, edificou a tua, né? Edificou também a vida dessa pessoa que está nos ouvindo. Quero agradecer profundamente pela tua presença aqui. E eu queria que você fizesse uma oração por essa preciosa, por essa pessoa que está
nos ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes eu Amém. quero agradecer também, dizer que foi uma alegria conhecê-las e estar aqui Amém. nesse tempo tão precioso. Falar de Deus é tão bom. É Né? maravilhoso. Estar na presença dele, como nós comentamos Verdade. aqui, a gente sente a presença dele e isso não tem preço. Não tem preço. Não tem coisa melhor na vida. Então, quando a gente falou de renúncia, a de renúncia é difícil, mas quando a gente vive a presença, a gente entende. Delícia. Opa, vale a pena renunciar. Aleluia. Pela presença, vale a pena. Sabe? Então, tudo que foi falado Aleluia. aqui, semeado e direcionado pelo Espírito Santo, que venha dar fruto na sua vida. Em nome de Jesus, que cada semente lançada, que cada palavra liberada, que ela venha, não venha ser roubada do seu coração, mas que ela venha dar fruto em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar por esse podcast, pela vida de vocês, Aleluia. para agradecer. Eu quero abençoar esse lugar, Amém. esse projeto. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continua usando as suas filhas, trazendo, Pai, cada convidada aqui, trazendo o que o Senhor quer falar. Somos apenas instrumentos em suas mãos, Pai. Obrigada por esse lugar. Obrigada por esse projeto, Pai. Obrigada, Senhor, por essa vida que está assistindo agora, Senhor. Eu coloco cada uma aqui diante de Ti, Espírito Santo. Envia seus anjos a cada lar, a cada casa agora, Pai amado, e toca o coração de cada uma. Toca as mentes, Senhor. Se há alguém precisando de cura agora e quando estava ouvindo esse podcast, estava clamando na sua mente, estava falando, mas ele é a minha cura, e a minha cura. Minha irmã, se você tiver fé agora, eu profetizo já a cura na sua vida. Em nome de Jesus, a cura física, a cura emocional, a cura do perdão que você não conseguia liberar. A partir de agora, que você comece a liberar o perdão pela fé, por obediência, que você receba a maturidade espiritual na sua vida, em nome de Jesus, e entre num novo tempo. Eu declaro e profetizo um novo tempo, ligo na terra que seja ligado nos céus, um novo tempo na vida de todas nós, um tempo de maturidade, um tempo de novas experiências com Deus, um tempo onde não só você vai ser curada, mas você vai ser instrumento de cura, onde você vai ver curas. Eu profetizo as curas, libertações nas igrejas, que venham o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. A sede, eu profetizo a sede da palavra de Deus, da presença de Deus, fome pela palavra, que seja reativada agora na sua vida, despertada em nome de Jesus. E você que está longe dos caminhos do Senhor há um tempo, volte para o Senhor. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai a presença dEle enquanto se pode achar. Porque se isso está escrito, vai chegar um momento que vai ser tarde demais. Então não perca mais tempo, busque ao Senhor, porque Ele está de braços abertos para te abraçar, para te ouvir e para estar junto contigo e mudar a sua história. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fala, preciosa, você não pode esquecer essa data, 28 de fevereiro. Teremos um culto que vai ser tremendo, um culto de ações de graças por um ano do podcast Fala Preciosa. Irá começar às 18h30. Não perca, a tua presença é muito especial. E não esqueça de ir de rosa para juntas adorarmos ao Senhor Jesus. Amém?